Vamos falar do erro, que é muito comum acontecer nessa placa da Midea. Todo erro só aparece por aquilo que pode ser lido, por aquilo que pode ser monitorado, por aquilo que pode ser medido. O VFO ele é ligado direto ao microcontrolador. Só que esses resistores eles têm um problema. Com o tempo eles começam a dar passagem de um lado. Se por exemplo, o microcontrolador mandou os 6 sinais, o IPM detectou que tem uma coisa errada, ele vai pegar o VFO e vai jogar para zero. Quando o VFO for para zero, o micro está vendo isso, ele vai parar. É uma forma do IPM falar para o micro, ó, tem uma coisa errada aqui, para. Então, o erro de sobrecorrente se dá por esses dois caminhos. Acompanhe um trecho dessa aula que eu fiz com a minha equipe. Se você gostou, deixa o seu like. Não deixa de se inscrever no canal. Ficou com alguma dúvida? Deixa nos comentários. Se quiser saber mais sobre os meus treinamentos, link na descrição. Sem mais delongas, bora pro conteúdo. Vamos falar do erro, que é muito comum acontecer nessa placa da Midea. Presta atenção aí. Mas esse conhecimento que eu vou passar, ele vai servir para qualquer placa que apresente um erro relacionado ou com sobrecorrente ou com proteção do módulo IPM. No caso aqui a gente vai falar na Midea do P49 ou alguns outros também, P0, né? P0, P46. P0 e assim vai, que são relacionados com isso, né? Primeira coisa, se está apresentando erro, quem é o componente que vocês acham que consegue de fato gerar um erro? Quem ali consegue falar assim, não, isso aqui tá errado? Quem é que tem esse poder de fazer isso? É o microcontrolador, não é, Dani? Isso. É o microcontrolador que gera o erro. Então, aqui, microcontrolador é o centro do código de erro. Microcontrolador, por exemplo, da unidade externa. Se está dando erro, é ele que está gerando o erro. Então, o erro é gerado pelo microcontrolador. Agora a pergunta: como que ele gera? Por que ele gera erro? O que faz ele gerar o erro? Todo erro só aparece por aquilo que pode ser lido, por aquilo que pode ser monitorado, por aquilo que pode ser medido. Então, para a gente ter um problema de sobrecorrente do módulo IPM, proteção do módulo IPM ou qualquer coisa do tipo relacionada, é porque alguma informação que o micro está lendo está fora do normal. Como que o microcontrolador monitora o IPM ou a corrente do compressor? Por 2 circuitos. Que no caso pode ser pelo próprio IPM, então vou desenhar aqui um IPM, tá? Aqui vai ser a parte de potência do IPM. Aqui as 3 saídas, o VW. E aqui a gente tem vários pinos, né? Assim vai. Pá. Entre esses pinos eu tenho um aqui, que é conhecido como VFO, tá? Vou botar aqui dentro, ó. VFO. Tá. O VFO ele é ligado direto ao microcontrolador. Tá? O VFO é por onde o IPM fala para o microcontrolador que tem alguma coisa errada. Quando tem alguma coisa errada, é pelo VFO que o microcontrolador consegue, que o IPM consegue falar para o micro, ó, tem alguma coisa errada, para. Porque o microcontrolador, pessoal, ele vai sair daqui, ó, 6 sinais, tá? 6 trilhas, eu não vou desenhar as 6 trilhas, mas vocês estão entendendo aqui, que vem para o microcontrolador. Tá? Esses 6 sinais, cada um deles tem um resistor em série, geralmente tem um resistor em série, que no caso da Midea aqui, é muito comum ela usar uma rede. Não é assim? Ela usa uma rede. Só que aqui eu tenho um resistor, aqui eu tenho outro, aqui eu tenho outro e aqui eu tenho outro. Então cada rede tem 4 resistores, todos do mesmo valor e todos independentes. Por mais que eles estão presos no mesmo componente, são resistores independentes. Por que é feito assim? Para ocupar menos espaço, tá? Só por isso. Só que esses resistores eles têm um problema. Com o tempo eles começam a dar passagem
de um lado para o outro. Isso é um defeito, tá? Isso é um defeito. Que inclusive, muitas das vezes ele tá dando a fuga, mas quando você vai tirar ele e testar fora, ele dá como se estivesse ok. Mas é pelo fato de você ter aquecido ele, pelo fato de você ter removido ele, muitas das vezes ele acaba perdendo o defeito. Mas ele está com defeito. Então, na suspeita, principalmente na minha ideia, é sempre bom trocar, tá? É sempre bom trocar. É o que eu falo, não precisa comprar essa rede de resistor nova ou pedir, porque na própria placa, quando não tem o circuito do ventilador BLDC, quando não tem o IPM do ventilador, você tem aqui, ó, redes sobressalentes. Você tira daqui, transporta para cá. Sem problema nenhum, porque aqui ela não está sendo usada porque não tem o IPM do ventilador. Tá? E por que é importante a gente fazer essa troca? Porque quando os 6 sinais vão para o IPM e esses 6 sinais eles passam pela rede de resistor, como a rede está com problema, ele começa a misturar sinal. Inclusive até o VFO, tá? O VFO também tá nessa rede. Então toda vez que vai partir o compressor, mistura sinal, aí ela para. E é muito rápido, Então, o que eu tenho que fazer? Dá para fazer alguns testes. Se você não quiser logo de cara trocar, quer fazer alguns testes, dá para fazer. Primeiro teste dá para fazer, monitorar o VFO. O VFO, ele fica aqui, ó, toda a malha dele, toda, tanto aqui na saída do IPM até a entrada do microcontrolador, ele fica em nível lógico alto. O que é nível lógico alto, Adonis? Não sei. Vou te explicar. Na lógica da eletrônica, ela tem a parte analógica e a parte digital. Parte digital da eletrônica, nós temos geralmente 2 representações de estado da tensão. No digital, você não tem a variação da tensão em vários valores. Por exemplo, se é analógico, é um sinal que ele pode ter 1 volt, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É um sinal que pode variar o nível da tensão infinitas vezes. Sim. Na eletrônica digital, ela só pode variar em 2 estados. Nível alto, que no caso, qual é o nível alto para o microcontrolador? 5 volts. Ou nível baixo, 0 volts, tá? Quando eu falar, Adonis, a malha está em nível alto. Malha em nível alto quer dizer que está no nível lógico que o microcontrolador trabalha. A malha está em nível lógico baixo, 0 volts, porque isso aqui vem de onde? Da eletrônica digital. Tá? Eletrônica digital, nível alto, nível baixo. Eletrônica analógica. A eletrônica analógica é aquela que a tensão ela pode ter vários valores. Eu posso ter 1 volt, 2, 3, 4, 5. Posso variar o tempo todo. Quer um exemplo de um sinal analógico? Sim. O circuito do sensor. Circuito sensor de temperatura. A tensão aqui, ela não é o sinal não é digital. O sinal é analógico, porque a tensão ela pode subir, diminuir e assume vários valores. Diferente do que acontece aqui no VFO. O VFO é para ser um nível lógico digital, né? Um nível lógico alto. Tem que ter 5 volts aqui. De onde vem esses 5 volts? É o IPM que coloca? É o micro que coloca? Não. Nesse cenário aqui do VFO, eu tenho 2 elementos principais, micro e IPM. O micro, ele está fazendo, sabe o que nesse cenário aqui, no VFO? Ele está como monitoramento. Ele está monitorando. E o IPM, ele está como atuador. O que é um atuador e um dispositivo de monitoramento? Monitoramento é aquele dispositivo que ele não consegue injetar tensão no circuito e ele não consegue influenciar em nada no circuito. Ele só consegue medir qual é a tensão que está naquele ponto ali. Então, o micro, o que o micro está fazendo aqui nessa malha? Ele só consegue medir. É igual um multímetro.
O multímetro, quando você coloca ele no circuito, ele influencia alguma coisa? Ele faz a Não. tensão cair quando você vai medir a tensão da tomada? Ele está só fazendo o monitoramento. É a mesma coisa o micro em relação ao VFO aqui. Ele está só fazendo o monitoramento. Então aqui eu tenho 5 volts e o micro fica monitorando isso. O VFO aqui do IPM, no IPM ele já é um atuador. O que é um atuador? Eu posso atuar, eu posso mudar o estado desse VFO. O IPM, ele consegue fazer isso aqui com o VFO. Ele consegue pegar o pino do VFO internamente. E ele consegue, por meio de um dispositivo de chaveamento, ligar ele ao terra. Que naturalmente essa chave ela fica aberta. Então, essa chave naturalmente ela fica aberta. Quando o IPM vê que tem alguma coisa errada, ele faz o quê? Fecha a chave, tá? Para fazer a tensão que está aqui no VFO, aqui vai ficar uma tensão de 5 volts, né? Quando a chave fecha, o que acontece com essa tensão? Se aqui é 0 volts, aí aqui a chave fecha, eu estou pegando aqui o sinal, estou fazendo isso aqui com ele, ó. Estou jogando tudo terra. Logo a malha aqui toda vai ficar em 0 volts, tá? Só que tem um porém. Beleza. Já que o microcontrolador não consegue injetar tensão aqui, e o IPM também não consegue injetar tensão, o que ele faz é só jogar o que tem para 0, de onde vem os 5 volts? Os 5 volts ele é garantido por um resistor de pull-up. Tá? Tem um resistor que pega a malha do VFO, o outro lado dele é ligado em 5 volts para ele levantar a malha, levantar toda essa linha aqui, botar ela em 5 volts, tá? Ele bota ela em 5 volts e o IPM tem a capacidade de jogar ela para 0. E o microcontrolador fica olhando isso. Por exemplo, o microcontrolador mandou os 6 sinais. O IPM detectou que tem alguma coisa errada, ele vai pegar o VFO e vai jogar para 0. Quando o VFO for para 0, o micro tá vendo isso, ele vai parar. É uma forma do IPM falar pro micro, ó, tem uma coisa errada aqui, para. Entendeu? Tá? Só que o que o IPM ele leva em consideração? Você vai ver que aqui o IPM ele leva em consideração a corrente elétrica. Muitas das vezes nós temos aqui um resistor shunt, né? Tá? Então, se ele tiver algum problema e aqui o pino do I-trip ou CSC subir para 1 volt, ele vai parar. Parar como? O IPM vai pegar o VFO, vai jogar para 0, o micro está monitorando isso, vai parar de jogar sinal e vai gerar os erros aqui em cima, tá? Então essa é uma das formas da gente ter a parada pelo um erro de proteção de módulo IPM, de sobrecorrente, de tudo mais. E aí, se a gente for trazer isso para uma ideia, o que ocasiona esse problema? Ou tá havendo mistura de sinal, um sinal se misturando com o outro. Também pode ser até esses aqui também se misturando, tá? Se os sinais se misturarem, vai ter problema. O que ocasiona a mistura de sinal? A rede de resistor. A rede de resistor, ela acaba gerando esse problema de misturar sinais. Misturando sinais, vai parar. Só que tem um outro porém. Isso daqui você não mede. Ah, eu vou medir e vou achar o problema. Não, você consegue fazer um monitoramento. Com o osciloscópio, você tem que ficar com o osciloscópio plugado aqui ó, no VFO. Tem que ficar com o osciloscópio plugado no I-trip. E não só, muitas das vezes, monitorar, mas botar o osciloscópio na configuração de disparo. Por quê? Quando houver a alteração do sinal, ele vai congelar. Porque quando é muito rápido, tá? Quando o sinal é muito rápido, não dá para ver. Você não consegue ver. Então, se você, em condições normais, não conseguiu ver, eu vou fazer com vocês um modo de disparo para vocês. Normais, você não conseguiu ver nenhuma alteração no sinal, vale a pena usar o modo de disparo. Vou mostrar como é que a gente vai fazer isso.
Então esse é o primeiro caminho para o problema. Segundo caminho para o problema. Aqui, ó, do próprio resistor shunt, a gente tem um outro circuito que entra em cena, que é o circuito de leitura de corrente, o amplificador operacional, tá? Que vai pegar aqui, ó, duas trilhas, né? Vai vir aqui, ó, vai pegar aqui de cima, aqui de baixo, do shunt. Ele é um amplificador, geralmente, um amplificador inversor, né? Porta de... a entrada inversora dele tem realimentação, ele está em malha fechada, né? Toda vez que um amplificador operacional ele está sendo realimentado, a gente fala que ele está em malha fechada. E no caso a realimentação aqui é negativa porque está vindo pela entrada inversora. Então essa daqui é a configuração do amplificador operacional. Na prática você vai ver um CI ou de 8 pinos, né? Mas está aí a importância de sempre ficar atento, né? na eletrônica de base. Por quê? Você tem que entender que isso daqui está aqui dentro. Geralmente são dois amplificadores operacionais que estão aqui. Tá? Então geralmente eu tenho o VCC, do amplificador operacional, e o GND. É assim. Tá? E aí eu tenho as saídas. Aqui no caso, tá vendo que isso aqui é uma saída, e aqui é uma entrada, e aqui é outra entrada. São duas entradas para o amplificador, uma saída. Então tá aqui, ó. Duas entradas e uma saída. Tá? Geralmente é nessa configuração aqui. O outro lado eu tenho que olhar, depois abre aí no celular. Os 5 e 6 são as entradas e o 7 é a saída. O 7 é a saída, né? É. Então aqui é o 1, 2, Isso. 3, 4, aí 5, sobe e 6. 5. O 5 é a entrada, né? Isso. E o Seis entradas. 7 é a saída, né? 7 saída. Isso, pronto, beleza. O que eu preciso me atentar aqui? Então, por exemplo, eu tenho um amplificador do lado de cá e tenho outro do lado de cá, desse aí. Cara, eu vou me importar mais com a saída dele. Sempre eu vou me importar com a saída. Um dos dois está sendo... Geralmente, os dois estão sendo usados, mas eu vou me atentar com as saídas. As saídas do amplificador operacional, a saída dele, por algumas condições do próprio circuito, ela geralmente trabalha... Geralmente, não é uma regra. Ela trabalha com metade da tensão que o micro trabalha. Que no caso, se for 5, é 2,5. Se for 3,3, é 1,65. Tá? Que é a saída. Por quê? Vou explicar por quê. Para o microcontrolador, na verdade, para o amplificador operacional, ele não, por condições, por limitações do amplificador operacional, ele não consegue começar em 0 volts. Nenhum amplificador operacional real consegue começar em 0 volts. A menos que você tenha uma fonte simétrica, que você tenha tensões positivas e negativas, mas não é o caso aqui. A fonte ela só tem 5 e 0 volts, ponto. Então, para que o amplificador operacional consiga trabalhar tranquilamente, ele precisa ter o que a gente chama de tensão de offset. Existe também um circuitinho por trás que gera essa tensão de offset, mas eu não vou nem chegar aqui no caso. A tensão de offset ela é injetada aqui na entrada dele, em uma dessas entradas aqui, né? Para poder, na saída dele, a gente ter essa tensão em stand-by, ou seja, sem você chamar o compressor, você tem essa tensão de stand-by, que é de 2,5 para as fontes de 5 ou de 1,65 para as fontes de 3,3 volts. Que é o outro caminho por onde o erro pode ser gerado também, pela leitura da corrente. Então são dois caminhos que podem gerar o código de erro. Tá? Ou é pelo caminho aqui do IPM, ou é pelo caminho do circuito de leitura de corrente. Porque, lembra sempre, todo erro só é possível aparecer por alguma coisa que pode ser medida. Não tem como você ter um erro se não é alguma coisa que está sendo medida, porque não é por telepatia, é por uma informação que está chegando errado. Só que também entra outro porém. Você vai monitorar, o único cuidado que você tem que ter aqui é monitorar a saída. Tem que monitorar a saída.
E na hora que vai partir o compressor, tem que ver se essa tensão aqui ela está subindo, se ela está caindo, o que está acontecendo com ela. Porque se essa tensão tiver um pico muito alto, isso daqui é o que o micro entende do que é corrente. Então, por exemplo, se esse micro trabalha com 5, a saída do amplificador está em 2,5, tudo que fizer a tensão subir, ele entende como corrente que está subindo. Tá? É como se o 2,5 fosse o zero. E ele pode variar de 2,5 até 5 volts. Só que 5 volts é o máximo. É o máximo estourando. Tá? E 2,5 é o zero ampere, o zero corrente que está passando. Tá passando nada de corrente. Se ela subir, é porque está passando corrente. E quanto 5 maior é essa corrente. Ou quanto mais, se for uma fonte de 3,3, quanto mais próximo de 3,3, maior essa corrente. Tá? Então, o erro de sobrecorrente se dá por esses dois caminhos. Tá? Ou por aqui pelo VFO, tem que ver se o sinal do VFO não está afetado, se não está caindo, se não está recebendo algum outro sinal. Se você medir com o osciloscópio, você vai ver que ele está se misturando com outros sinais. Se ele estiver se misturando, é isso que está ocasionando o problema. Ou, então assim, de repentemente, antes mesmo da gente começar a intervir alguma coisa na placa, já pode botar aqui, deixa eu botar o osciloscópio no VFO, deixa eu ver como é que tá o VFO. Liga, pum, ó, tá legal o sinal do VFO. Deixa eu botar no círculo de leitura de corrente. Pô, tá normal. Ou não, né? Ou vai estar ou não. Alguma coisa tá ocasionando. Ah, Gabriel, pô, tá tudo bom. Cara, é difícil, mas pode ser que o micro esteja condenado, né? Ele pode estar... Eu já peguei casos, já aconteceu comigo. De eu ter uma placa, uma X-Power, dando erro P0. Eu já tinha trocado tudo na placa. Eu já tinha trocado IPM, já tinha trocado todo o circuito de leitura de corrente. Já tinha... O cúmulo foi quando eu troquei o microcontrolador. Pô, já tinha trocado todo o circuito, troquei o micro. Falei, não, é o micro que tá dando erro. Porque não tinha mais o que ser, eu já tinha trocado tudo, já tinha feito tudo. E aí, não resolveu o erro P0. Eu falei, não, calma aí, pô. Aí eu fui, comecei a sair da lógica. Aí, pô, vamos sair da lógica. Aí a gente começa, né, realmente ir para outros caminhos. Mas aí o que era o problema? EPROM. Troquei EPROM. Troquei não, né? Regravei uma EPROM nova. Sim. Pegando os dados de outra máquina, coloquei. Sumiu o erro. Tá? Então, assim, a gente vai primeiro começar pelas coisas convencionais, mas a gente sabe que o defeito ela pode viajar. O defeito pode dar essa loucura, né? Entendeu? Mas pelo caminho normal é isso.